Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje nós vamos falar sobre a melhor ação da bolsa para se operar opções. Você vai aprender a analisar e escolher a melhor ação para você fazer sua operação com opções. Então vamos lá. Antes da gente começar, se você já é parceiro aqui do canal, deixa seu gostei, isso me ajuda bastante. Agora vem para minha tela. A gente vai falar disso, qual a melhor ação da bolsa para operar opções. Nós vamos comparar uma série de ações e para avaliar qual a melhor, a gente precisa de critérios. A gente vai usar os seguintes critérios e eu vou te explicar um a um. Quanto as suas opções pagam ou quanto elas custam, a segurança do ativo, se essa sua ação ela é muito arriscada ou ela tem alguma segurança, potencial de alta dessa ação, risco dessa ação despencar e a questão de liquidez, que seria a facilidade ou dificuldade da gente fazer negócios com opções naquele ativo. Então esses são os principais pontos, você vê que a maior parte deles tem a ver mais com a ação do que com a opção. Eu digo que 90% das análises, quando a gente opera opções, estão sempre em cima das ações e uma parte menor está em cima das opções em si. Então vamos lá. A gente vai comparando de duas em duas ações e a gente vai explicando cada um dos critérios. Primeira comparação, qual é melhor, Banco do Brasil ou Itaú? Aqui eu não vou te recomendar um investimento, a gente vai aprender a avaliar. Então entre Banco do Brasil e Itaú a gente vai avaliar qual é melhor. E a primeira coisa que você precisa saber é quanto que as opções dessas ações pagam. Banco do Brasil e Itaú estão no mesmo setor, no setor bancário, então são ações mais ou menos parecidas e uma deve pagar mais nas opções do que a outra. Isso já é um critério para você definir se uma é melhor que a outra ou não para você montar suas operações. Então a primeira coisa para definir se essas opções estão caras ou baratas, a gente precisa avaliar o que a gente chama de volatilidade implícita, que é uma régua para a gente saber se as opções estão baratas ou caras. É basicamente isso. Se o número da volatilidade implícita está alto, as opções estão caras, ou seja, para vender está um valor bom, para comprar está um valor caro. Se a volatilidade implícita está baixa, significa que para vender essas opções está dando pouco dinheiro, só que para comprar essas opções estão baratas. Vamos avaliar isso usando o Opelab. O Opelab é uma das plataformas. Quando a gente discute volatilidade implícita, a plataforma hoje que tem maior quantidade de ferramentas para avaliar volatilidade implícita é o Opelab. A gente tem um Profit também, que eu acabo que, como eu uso o Profit muito no meu dia a dia, eu acabo usando ele mais. Mas o Opelab, sem dúvida nenhuma, tem mais informações. Então, vamos descobrir qual das ações hoje paga mais nas opções. Primeiro no Opelab. Então aqui a gente está com o YouTube 4, que seria o Itaú. E no Itaú, o que a gente vê? Aqui, se você nunca entrou no Opelab, você vai precisar focar em dois lugares. O nome, né, para você saber que é a ação que você está usando. Para entrar no Itaú, eu escrevi aqui YouTube 4, então Itaú. E aqui do lado direito a gente tem volatilidade implícita, que é essa régua. Então só da gente olhar, o Itaú hoje está com uma volatilidade implícita de 29%. Esse 29% ele não vai de 0 a 100. Para algumas ações chega no 40 e para, porque as opções dessa ação ela sempre vai pagar aquilo ali pronto. Para outras ações o número pode chegar em 200. Então só para você entender, não é de 0 a 100. Então aqui o número absoluto diz um pouco quanto que em porcentagem essas opções estão custando, mas não diz muito se historicamente para essa ação isso é muito ou pouco. Então a primeira coisa, vamos comparar aqui a volatilidade implícita atual do Itaú, que está 29, e do Banco do Brasil, que hoje está 28,5. Qual das duas ações está pagando mais nas opções? Olhando aqui por cima a volatilidade implícita, a gente vê que o Itaú hoje paga um prêmio melhor nas opções, porque está em 29 e Banco do Brasil está em 28,5. Agora eu vou abrir o Profit e vou comparar. Então estou com o Profit aberto, se você não está acostumado com Profit, eu fiz uma série de vídeos aqui na descrição para você aprender do zero o Profit e o conteúdo ideal para iniciantes. Se você está começando do zero, tem uma série de 3 vídeos aqui embaixo. Então aqui, estou no meu último vídeo do YouTube, que foi como eu gero renda no mercado com opções. Eu venho aqui na descrição, clique em mostrar mais. Tem 2 links. Aqui, ó, Tutorial Profit. Se eu clicar, são vídeos grátis, tá? Isso aqui vai para o meu site, mas são todos vídeos grátis. E você consegue assistir, ó. São 3 aulas. A primeira de como usar a plataforma Profit. O segundo explica o que você consegue fazer com opções. As opções provavelmente fazem muito mais coisas do que você imagina.
E o terceiro, como que seria para você começar na prática. Então, eu recomendo para você que está no zero, clicar aqui na descrição do nosso vídeo de hoje, vai ter esse link aqui também, Semana do Iniciante. Agora, se você quiser entrar no nosso treinamento, que vai abrir as inscrições dia 20 de março, às 20 horas, a gente faz uma live, onde a gente faz uma oferta especial para quem está ao vivo com a gente. Esse curso nosso vai do zero ao avançado e você aprende a operar do mesmo jeito que eu, inclusive você tem acesso às minhas operações pessoais. Tem acesso à assessoria OTM, com os assessores especialistas, você tem acesso também à comunidade no Discord, com os alunos antigos que operam opções, que já são veteranos. Então é isso, vamos voltar aqui para o nosso vídeo normal. Então aqui, voltando aqui para o Profit, você já tem ideia de como isso funciona porque você assistiu os vídeos iniciantes. Então aqui eu estou no módulo de opções, que é esse quadrado do lado esquerdo. Vou clicar no mais aqui e vou escrever Banco do Brasil, BBAS3, é o código do Banco do Brasil. E aqui eu vou comparar algo que eu costumo fazer, que é uma comparação fácil. Eu venho no mês seguinte, pulo pelo menos aí 30 dias, né? No caso, hoje eu viria comparar as opções de abril, aí eu estou gravando em março, então eu vou ver as opções de abril, vou ver as calls fora do dinheiro, mais perto do dinheiro, ou seja, aquelas que costuma falar que é na linha do dinheiro, ATM, at the money. São essas opções aqui, ó, 0,55 fora do dinheiro. Se eu clicar em vender, eu vou ver o prêmio, ó. Você viu, eu cliquei, abriu a boletinha aqui, que se não abriu para você é só você clicar na setinha, ó, abriu aqui. E aqui tem o prêmio. Vai vir o número cheio aqui para você. Clica nele para ver em porcentagem. É importante comparar a porcentagem. Então aqui, essa call, 0,5% fora do dinheiro, ó, você vê que eu passei o mouse em cima, aparece 0,55 aqui, tá vendo? Essa opção que tá um pouquinho, ele tá quase no preço da ação, tá pagando hoje no Banco do Brasil 4,79% para um mês de operação. Isso aqui é só exemplo, para a gente comparar com o Itaú. O Itaú a gente vai usar o código ITUB4, que são as ações preferenciais do Itaú. Banco do Brasil não tem ação preferencial. Existe uma discussão sobre isso, mas há empresas que não têm ação preferencial, que tem um tipo só de ação, isso é bem visto pelo mercado, tá? Então aqui, vamos para abril de novo, vamos nessa opção, nessa call, lembrando que o lado esquerdo aqui são as calls, e vamos embaixo dessa linha azul. A primeira opção embaixo da linha azul. Acho que essa é uma definição melhor do que eu falar ATM, enfim. Então, a primeira opção das calls embaixo da linha azul, se eu clicar em vender, a do Itaú está 0,7 fora do dinheiro, que deveria ser mais barata do que a do Banco do Brasil, e mesmo assim está pagando 5,07 e Banco do Brasil estava pagando 4. Então aqui a gente já vê de uma forma bem prática que as opções do Itaú estão pagando um pouco mais do que as opções do Banco do Brasil. Então isso é bem interessante. Aqui no Opelab a gente consegue ver outras informações sobre o preço da opção. Aqui a gente consegue ver, ó, que a volatilidade implícita do Itaú está 29. Só que o máximo que ele costuma chegar é no 39 e o mínimo é o 23. Então o Itaú costuma variar nessa faixa de 39 a 23, ou seja, as opções, quando as opções estão mais caras do Itaú, estão com a volatilidade implícita 39. Vamos comparar isso com o Banco do Brasil. Banco do Brasil, a volatilidade implícita chega em 61 e a mínima aqui costuma chegar em 25. O que significa isso? Se chega a 61, significa que as opções do Banco do Brasil têm épocas que ficam bem caras. Então, se eu for fazer uma operação com opções hoje em Banco do Brasil, se ela sair de 28, que é a volatilidade implícita atual, e for em direção a 61, o que vai acontecer? A opção que eu operei vai ficar mais cara. Então, se eu vendi, se eu fiz uma venda coberta, vai aparecer para mim na minha tela prejuízo, e se eu tiver comprado vai aparecer lucro. Isso se o preço da ação ficar igual. O simples fato da volatilidade implícita mudar faz as opções ficarem caras ou baratas. Na verdade é o contrário, né? Conforme a opção ficar cara ou barata, o número aqui da volatilidade implícita muda. Então esse é um conceito importante que a gente usa muito em opções, a gente usa essa reguinha. Volatilidade implícita é uma régua. Você está medindo quanto que o preço da opção paga. Então, se eu olhar esse número, eu consigo ver fácil qual paga mais. Então, entre Banco do Brasil hoje e Itaú, qual paga mais? Itaú, por incrível que pareça. Mesmo que Itaú não costuma aumentar muito o preço das opções.
Então vai ter época, boa parte do tempo, a maior parte do tempo, olhando essa máxima e essa mínima, a gente pode avaliar que o Banco do Brasil costuma ter opções mais caras do que o Itaú. Só que hoje esse cenário está invertido. Hoje isso está fora do padrão. Mas a maioria do tempo, se você for olhar esses números daqui a um mês, por exemplo, você vai ver números diferentes e provavelmente é capaz de você ver Banco do Brasil com opções mais caras do que o Itaú, porque esse é o mais normal da gente ver e os números dizem isso. Então, qual das duas ações é melhor para a gente operar opções hoje? A resposta é: depende do que você vai fazer. Se você acabou de ver, a diferença de preços aqui vai ser bom ou ruim dependendo da sua operação. Se você estiver comprando, vai ser bom você pagar barato. Se você estiver vendendo opções, é melhor para você conseguir um preço mais caro nessas opções. Hoje, para vender call ou para vender put, eu iria mais no Itaú. Se eu fosse escolher, eu ia preferir o Itaú pelo preço das opções. E aqui também é uma empresa mais segura, não tem o risco de ter o governo envolvido. Esses pontos a gente fala mais para frente, mas Itaú é mais seguro normalmente que o Banco do Brasil e as opções estão melhores. Então o que eu ia preferir? Eu elegeria aqui o Itaú como nosso vencedor aqui, melhor ação para operar opções vendidas. Opções compradas, como está um pouquinho mais barato, eu iria em Banco do Brasil. Acho que é uma empresa que tem a questão do governo, o que faz ela ficar mais barata do que ela devia por muito tempo. E é normal, de vez em quando, a gente ver a ação subir demais. Então, se eu fosse comprar opções, existem várias operações com opções que envolvem opções compradas. Eu compraria de Banco do Brasil. Para vender, eu venderia as opções de Itaú. Se fosse para colocar na carteira, hoje, através de venda de opções, venderia opções de Itaú. Então é isso, volatilidade implícita é um conceito importante, mas agora vamos para a segunda dupla de ações. Qual que é melhor, Magazine Luiza ou Via Varejo para a gente avaliar hoje? E aqui a gente pode começar a olhar em questão da segurança do ativo. Via Varejo e Magazine Luiza são empresas do mesmo setor, e aqui em segurança do ativo a gente precisa ver se as empresas lucram. Então eu vou vir aqui no Fundamentei, é outra plataforma que eu utilizo quase todos os dias. Isso aqui eu uso demais para conseguir ter noção se a empresa que eu estou negociando ela é boa ou ruim. Porque se ela é boa, eu vou operar de um jeito. Se ela é ruim, eu posso operar também, mas vou operar de outra forma, de uma forma mais segura. Então aqui a gente vai comparar a Via Varejo com o Magazine Luiza. O site aqui tem votos dos próprios usuários. Os usuários mostram aqui que eles gostam mais de Magazine Luiza. Mas isso não significa muita coisa, isso aqui é o viés das pessoas. Tem empresas na moda que vão ter maior apelo do que outras, então não dá pra gente se basear só nisso. Eu gosto de ver uma coisa que você precisa aprender se você está começando, é olhar isso aqui, ó, lucro líquido. Eu falei isso num outro vídeo, falei para você observar isso no Bradesco, que é uma ação passando por uma situação muito especial, dentro dos bancos até. Já falei que, na minha opinião, na minha carteira é a ação do banco que eu estou mais operando aqui. Eu tenho um volume grande de opções de Bradesco, mas vamos vir aqui para o varejo e vamos olhar. Olhando aqui a consistência dos lucros de Via Varejo e de Magazine Luiza, qual que a gente diria que seria mais segura? Olhando em Via, a gente percebe que tem muitos, ó, prejuízo, prejuízo, lucro, lucro, lucro enorme, lucro grande e aí cai para quase zero, depois prejuízo, lucro, prejuízo, prejuízo enorme, lucro grande, prejuízo razoável e prejuízo de novo. Então aqui a gente vê que ela não tem uma consistência. A margem nem serve muito de referência, porque cada ano a margem é uma. De modo geral, a única regra é que a margem é baixa. O que é margem? Margem é basicamente você pegar a receita, né, o quanto dinheiro entrou para a empresa e ver quanto que desse dinheiro virou lucro, tá? Então, margem é isso. Por exemplo, a empresa levantou aqui 30 bilhões e ainda perdeu 342 milhões, ou seja, não conseguiu que a operação fosse eficiente. Agora, isso aqui é Via Varejo. Vamos dar uma olhada em Magazine Luiza. Magazine Luiza, ela é um caso interessante. Era uma empresa que estava complicada, teve prejuízos também no passado. Ela é do setor de varejo. O setor do varejo é muito difícil, muitas empresas quebram e um dos principais motivos é essa questão de margem, porque entra muito dinheiro, mas eles gastam
praticamente tudo. Então margem pequena é sempre ruim para você, tá? Sempre é risco, margem baixa é risco. Uma empresa com a margem alta, quando acontece algo de errado, ela continua lucrando e lucro é o principal número para o investidor. Se a margem cai, o lucro caiu, mas continua lucrando. Se a empresa tem uma margem muito pequena, qualquer coisa que acontece, ela vai para o prejuízo. Então, se a gente olhar lucro e prejuízo do Magazine Luiza, a gente percebe uma coisa. O lucro aqui é um pouco mais consistente. Aqui teve prejuízo, depois 2 anos de lucro, 1 ano de prejuízo, 2 anos de lucro, 1 ano de prejuízo. Aqui é o considerado turnaround, né? Onde a empresa mudou, ficou melhor em diversos aspectos. Então ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos seguidos de lucro. E aqui a gente vê que a receita cresceu bastante, multiplicou mais que 3 vezes, o patrimônio líquido aumentou aí quase 10 vezes, a empresa explodiu. Então a gente vê que Magazine Luiza teve uma consistência maior dos lucros. Agora teve prejuízo, um dos grandes motivos é similar ao da Via Varejo, que é a despesa com juros. O juros está alto. Olha como ela passou de pagar de 400 milhões, ela aumentou a dívida também bastante, né? E o juros está alto, então ela está pagando agora 2 bilhões por ano de custo da dívida dela, né? De juros, de amortização. E isso foi bem maior que o prejuízo dela aqui. Então, se isso aqui fosse 1 bilhão, por exemplo, se fosse metade, ela teria aqui 500 milhões de lucro. Então, da consistência do lucro, a gente avalia que Magazine Luiza seria um pouco mais segura, um pouco mais consistente. Dentro das duas ações, eu iria preferir Magazine Luiza. Aqui a gente pode ver que, resultado financeiro, Via Varejo também tem custo muito alto da dívida. Se o custo fosse menor, ela também entraria em lucro. Então é interessante ver que as duas empresas hoje têm uma situação mais ou menos parecida. A receita de Via Varejo é 30 bilhões, Magazine Luiza é 37. Então até a receita é parecida. Mas aqui, se eu fosse falar para escolher uma empresa desse setor, que é um setor muito difícil, que já é um setor que foge da segurança, eu escolheria Magazine Luiza. E aqui a gente pode avaliar a opção das duas também. Uma lição que você tem que levar para a vida, operando opções ou não. Setor faz muita diferença. O setor do varejo, mesmo se você pegar a melhor ação, você vai estar correndo algum risco. Às vezes mais alto que uma outra ação de um outro setor que não é tão boa. O simples fato de você estar em setores diferentes. Então essa varejista, que nem Via e Magalu, é um tipo de empresa muito ruim. É um tipo de empresa muito arriscado. É um tipo de empresa que depende muito dos juros também. Então, se a gente tiver mudança na taxa de juros, essas empresas podem explodir. Ou então, pode acontecer o que aconteceu, essas duas empresas derreteram quando o juro subiu. Então, tomem muito cuidado com o setor. Das duas, qual que é mais segura? Não importa, as duas são muito arriscadas. Mas se eu fosse escolher uma das duas, eu iria em Magazine Luiza. Vamos olhar aqui qual tem as melhores opções. Então aqui, se a gente for olhar o preço das opções, que foi a primeira análise que a gente fez, a gente vê que Via Varejo está com uma volatilidade implícita de 74, ou seja, paga muito mais que os dois bancos, tá? As opções disso daqui são bem mais caras. Por que acontece isso? Porque são ações mais arriscadas, é questão de setor, é o que eu falei. Quando o risco é maior, o pessoal do próprio mercado tenta fazer as opções ficarem mais caras e as opções acabam ficando. Você vê que a mínima aqui de Via Varejo costuma ser 52, máxima 93, isso da volatilidade implícita, ou seja, a mínima da Via costuma ficar sempre maior que a máxima do Itaú. Mas vamos continuar aqui, Magazine Luiza está pagando 77, chegou aqui a 104, máxima, mínima de 57. Se você está começando, eu fugiria do setor de varejo de começo, tá? Eu tentaria aprender primeiro. Mas se eu fosse obrigado a escolher uma das duas ações, eu escolheria Magazine Luiza. Opções estão pagando mais e a empresa ela é mais consistente. Aqui vai uma dica adicional. Como você pode ver, essas opções são bem caras, né? 77. A gente pode fazer aquele teste que a gente fez com os bancos. Lembra que Itaú estava pagando 5%? Vamos ver quanto que Magazine Luiza paga. Então aqui, Magazine, a gente pula um mês, vai para abril, a opção direto embaixo da linha azul. Olha o prêmio que paga 14,41 para uma operação de um mês. Então olha que interessante, a venda coberta aqui paga bem mais
e a gente sabia que pagava mais por causa da volatilidade implícita. Então, você quer ver rápido, ó, aqui no próprio Profit, ele calcula um pouco diferente a volatilidade implícita, mas serve para a gente comparar. Olha aqui, vol implícita 110, Banco do Brasil 33. Então a gente pode ver que no Profit tem essa informação também, tá? Então a dica adicional é a seguinte: se você quer comprar essas opções que estão muito caras, como você pode ver, as opções do varejo, seja Via, seja Magalu, são bem caras. Para você comprar isso, talvez não compense tanto, mas o que você pode fazer, você pode ir atrás de travas. A trava diminui muito o custo, pode fazer uma opção comprada sua que seria quase inviável se tornar interessante, porque a trava é comprar uma opção e vender outra, se você não sabe o que é. Acompanha o canal que eventualmente você vai aprender. Então agora a gente vai comparar a Gafisa e a EZTEC. São duas empresas do mesmo setor, é setor de construção, e qual delas é melhor? A gente vai avaliar rápido aqueles dois critérios que a gente aprendeu até agora e que a gente vai falar no terceiro critério, que é potencial de alta, que a gente tem que levar em conta nas nossas análises também. Então rápido, só vamos ver o preço dessas opções. EZTEC, a gente pode clicar aqui e ver que está pagando 48. Vou vir aqui em Gafisa e vou ver o preço das opções de Gafisa, está pagando 64. Então, entre as duas, Gafisa está pagando um tanto mais nas suas opções. Se a gente for olhar sobre segurança, a gente tem que pensar em setor, como eu já falei. O setor de construção, ele é dramático, parecido com o varejo, só que é menos. O varejo ele é bem extremo, tá? Varejo, empresas de tecnologia, empresas novas, tudo isso costuma ir numa área de risco grande. Construtora está numa área que eu já considero risco grande, mas está um pouquinho melhor do que o varejo em si. Vamos olhar aqui um pouquinho os números rápidos de Gafisa e EZTEC para a gente falar de potencial de alta. Então isso é Gafisa. Se a gente olhar em lucro, pode ver que é uma empresa bem bagunçada em termos de lucro. Hoje vale 1 bilhão a empresa, tem receita de 1 bilhão também. EBITDA 141 milhões, ou seja, gasta quase tudo aqui do dinheiro que entra na própria operação, tem 30 milhões de pagamento de dívida, 110 milhões de impostos e no final tem 31 milhões de prejuízo. Pode ver que nos últimos anos deu só prejuízo isso daqui. Então aqui a gente diria que essa empresa entra numa seara de empresa ruim, é uma empresa que normalmente eu não colocaria a mão. E aqui a gente olha a EZTEC, a gente desce aqui, a EZTEC é do mesmo setor de construção, mas é outra história. Olha aqui como o lucro é organizado e o lucro é consistente. É uma empresa que não tem prejuízo, a margem dela é uma margem boa. Se a gente for em Gafisa, não dá nem para discutir margem porque ela dá prejuízo. Então, das duas, a gente é uma vencedora clara na questão segurança do ativo. EZTEC, mesmo estando dentro das construtoras, que já é um setor mais apimentado, ela é muito mais segura que a Gafisa, não tem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente tem que discutir potencial de alta. EZTEC tem um potencial grande de alta, a Gafisa tem. Como que a gente avalia isso? Esse é um critério um pouco mais complicado, esse é um ponto onde a gente tem que pensar, acredito que em dois fatores principais. A história, o contexto dessa empresa e se ela está muito descontada. Então, o contexto aqui da EZTEC, eu não tenho nenhuma informação para te dizer que ela vai mudar muito de cenário e ela vai explodir para cima. O normal é que ela continue dando bons resultados para os seus investidores no longo prazo, porque é uma empresa que tem sempre crescido. Se a gente olha o retorno histórico, não deu lá tanta coisa, deu 215%, um retorno anual de 8%. E aqui a gente vai para outra plataforma, que é o Status Invest. A gente vai olhar um pouquinho o EZTEC. EZTEC aqui a gente vai ver os indicadores de valuation, né, indicadores fundamentalistas. Dividend yield, que é o quanto pagou dividendos nos últimos 12 meses, pagou no preço atual 5,7%, é um valor razoável. O PL a gente pode ver que historicamente está abaixo da média, isso aqui é para a gente ver se está barato ou está caro, se tiver um valor baixo está barato, se está um valor alto está caro. Mas de toda forma, 8 não é um valor muito baixo e ela teve essa distorção, se você olha no gráfico teve uma distorção muito grande aqui em 2018. O PVP, quanto que ela custa baseado no patrimônio? Hoje no mercado ela custa 0,67 o valor que ela tem de patrimônio. Então esse PVP, o valor dela de mercado é mais barato do que ela tem de patrimônio. Se a gente comprasse ela inteira e fechasse a empresa, vendesse o patrimônio, a gente teria um lucro aí razoável.
Então esse é um indicador que diz que está barato, o PL não diz tanto que está barato, e a gente tem outros números aqui, EV sobre EBITDA, EV sobre EBIT, que não dizem lá que está muito barato não, mas é uma empresa que lucra todo ano e ela cresce, então é uma empresa que o mercado aceita uma precificação que, na realidade, é que para ela, para o histórico da própria EZTEC, está barato sim, só que comparado com outras empresas não está tanto. Por quê? Porque é uma empresa muito melhor que as outras. Se a gente for olhar aqui, Gafisa, por exemplo, a gente vai ver outros números em Gafisa. A gente vai ver um PL negativo, negativo é porque dá prejuízo. Se ela deu prejuízo, ela não pagou dividendos. O PVP está 0,22, ou seja, ela tem de patrimônio aí umas 5 vezes o que ela vale hoje no mercado. Os outros números estão piores do que o da Gafisa. Mas o PVP diz aqui uma discrepância muito grande, quer dizer que está muito barato. Só que é uma empresa que dá prejuízo, e que uma empresa que dá prejuízo, ela pode dar tanto prejuízo ao ponto dela fechar. Então é outro cenário, são empresas bem opostas, mesmo estando dentro do mesmo setor. Só que aqui, o potencial de alta, qual que tem o maior potencial de alta, de explosão? Alta eu quero dizer de explosão. Eu diria aqui que Gafisa tem o maior potencial de explosão, por quê? Por causa do contexto da empresa. A gente tem um controlador que é o controlador da PetroRio. A PetroRio é uma empresa de petróleo que dava problema e ficou muito boa. Se a gente acreditar que ele vai conseguir fazer algo parecido com Gafisa, não sei se vai conseguir, não tenho a menor ideia. Se ele fizesse, a Gafisa ficaria muito boa. Apesar que existem muitos relatos aí de que Gafisa é uma empresa muito complicada. Outro ponto é que a gente tem acionistas interessantes na Gafisa, como por exemplo, se a gente vir aqui, a gente consegue ver os principais acionistas. O primeiro aqui é o Tanuri, que é o que fez o turnaround da PetroRio. Esse STA tem um fundo que é bem ativista, ele tenta mudar a forma como o controlador trata os outros acionistas e exige uma qualidade maior na empresa. Então, a junção desses dois aqui pode ser uma questão interessante. Então, o potencial de alta de uma ação é algo um pouco mais difícil para a gente fazer porque demanda conhecimento mais profundo. Então, essa disputa entre os dois maiores acionistas é interessante para os minoritários. Para o minoritário ser melhor tratado e dá aqui uma projeção que talvez Gafisa pode ser recuperada. A gente não sabe se ela vai conseguir ou não, mas a gente tem players, a gente tem investidores, a gente tem pessoas pesadas, pessoas grandes em cima disso, com o interesse de melhorar a empresa. Então isso daria um potencial de explosão muito grande para a ação. Inclusive, se você me acompanha, sabe que nessa explosão aqui de R$5 para chegou aqui quase R$30 a ação, ela teve uma grande explosão e depois voltou aqui para os preços mais ou menos anteriores. Eu tinha opções nela e ganhei um bom dinheiro, ganhei mais de 600%. Se você me acompanha no Instagram, você viu, deu mais de 60 mil de lucro, algumas operaçõezinhas minhas que eu tinha de opções longas que eu tinha montado lá atrás. Em relação à explosão, Gafisa ganha nesse sentido. Então aqui, para concluir, você precisa entender, para cada operação que você faz, uma ação vai ser melhor. Então, para eu te responder qual ação é melhor para operar opções, você precisa entender o que você quer. O que você sabe fazer? Você só sabe fazer venda coberta? Aí você vai avaliar alguns fatores com maior importância. No caso aqui, se eu quero venda coberta, eu faria com EZTEC, eu não faria com Gafisa. Por quê? Gafisa pode explodir para cima e se eu estou vendido coberto, eu perco parte dessa explosão. Outro ponto, se Gafisa não for recuperada e for de ladeira abaixo, as minhas ações de Gafisa desvalorizam e isso atrapalha o meu retorno. EZTEC, ela não vai derreter do nada, ela é bem administrada, ela lucra todos os anos, ela é muito bem gerida. Então, o normal de EZTEC é um movimento um pouco mais gradual. A gente teve aqui uma euforia muito grande em 2019 e antes de 2020. Ela voltou aqui para R$13, alguma coisa do tipo, porque aqui a gente tinha passado um momento um pouco de euforia, mas acredito muito que a EZTEC, o mais provável é que ela continue crescendo de maneira organizada e aumentando o lucro devagarzinho. Aí tem uma época onde a galera vai olhar com muito interesse e a ação vai explodir, mas a maior parte do tempo ela vai ser bem sossegadinha, onde vendas cobertas vão dar muito certo. Você vai ganhar bastante dinheiro com venda coberta. Por outro lado, Gafisa,
Se não acontecer nada que salve a empresa, a gente vai ver isso aqui na cotação. A empresa derreter. Um valor que era perto de R$200, hoje vale 7. Então não tem venda coberta que salve. A venda coberta vai ajudar, mas não vai salvar. Agora, se você fazer outras operações, algo que eu gosto muito são opções longas. Comprar opções longas, eu compro de qual das duas? Daria para comprar das duas até. Mas a que tem maior chance de te pagar 1000%, coisa que meus alunos pegaram recentemente, no começo do ano, seria em Gafisa. A Gafisa vai te dar uma oportunidade maior de te dar 1000% do que a EZTEC. Então você vai adaptar muito a melhor ação conforme você opera. Esses 3 critérios que eu passei hoje são fundamentais. Os próximos que eu ia passar, eu basicamente resumi para você. Vou tentar aqui passar e explicar de forma rápida para o vídeo não ficar longo. Risco de despencar. Exatamente isso. Você precisa avaliar o lucro, prejuízo, margem do ativo. Se for abaixo de 8, abaixo de 7, o ativo ele já passa a ser mais arriscado, tem um risco maior de despencar, porque se ele sai do lucro e vai para o prejuízo, a ação mergulha. Os múltiplos que eu te mostrei, PL, esses múltiplos, se tiverem muito altos, para você ter noção, tem empresas que já chegou a ter PL de 300. Depois que aconteceu, mergulhou, caiu muito, a empresa super derreteu. Então se você está vendo uma empresa que tem um PL muito alto, olha 5 ações, se tem um que tem um PL muito fora do comum, toma cuidado. O mais fácil é você ficar longe desse ativo. Porque mesmo que ele esteja na moda hoje, existe uma chance grande de despencar. Mesmo empresas boas, quando elas estão com múltiplos puxados, seja PL, seja EV sobre EBITDA, seja outros múltiplos, o PVP, todos esses, se você vê que de geral essa empresa está com múltiplos muito caros, é melhor você ficar fora dela. Então lembrando, se você quiser participar do curso Estratégia SEO, aprender a operar da mesma maneira que eu, inclusive acompanhar as operações que eu faço na minha carteira pessoal, o link para você participar da live, onde você tem uma oferta, um preço especial, está aqui na descrição. É só você clicar aqui no link, você entra para um grupo VIP e você passa a ter acesso à nossa live dia 20 de março, às 20 horas. No curso a gente tem mais de 40 horas de aulas gravadas, além disso a gente tem lives para tirar suas dúvidas e com conteúdo adicional. A gente tem também a comunidade no Discord, onde você tem acesso aos outros alunos para você conversar e vocês se ajudarem. Inclusive você tem acesso aos alunos antigos que são veteranos que já operam há um bom tempo. Você também vai ter acesso à assessoria especializada OTM, que são assessores de investimentos especializados em opções que conseguem te ajudar com muita facilidade. Então é isso, eu espero você na nossa live, clica no link aqui, vem participar. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Se você for novo, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.